acho que ficou bem explicado esse primeiro tópico, né? Vamos agora para o segundo. Working with Tire Pressure Monitoring System. Tire Pressure Monitoring System é um sensor chamado, que eles chamam pela sigla TPMS, como você pode ver aí, certo? Ele monitora a pressão dos pneus e a temperatura do ar interno, certo? E o autor vai mostrar agora diversas formas de você ver furo, comportamento da pressão ao longo da corrida, né, da temperatura dos pneus também. É um sensor de uma utilidade muito grande. So, a TPMS is an electronic measurement system designed to monitor air pressure inside pneumatic tires and mainly exists as a safety device to indicate possible tire punctures. Most motorsport systems consist of sensors which are placed inside each ring and transmit their pressure data to a receiver unit placed in the car over a radio frequency. Often, the temperature of the air inside the tire is registered well. We can define the following functions for a motorsport TPMS. Diagnostics function. Detection of pressure loss, puncture. Tire pressure management. To determine if the chosen cold tire pressures are correct, pressure increase during tire preheating. Determination of the tire's optimum working range. The tire pressure signals can be used in advanced math channels in the data analysis software. Bom, então ele explica rapidamente o que é um sensor que capta a pressão interna dos pneus e eu posso utilizar esse dado, né, na telemetria exatamente como a gente viu aqui anteriormente no run chart, né? Então é isso aí. O que eu posso fazer também com esses dados? Eu posso diagnosticar alguns problemas como furos, perda de pressão, certo? Eu posso fazer o gerenciamento da pressão dos pneus. Assim, para a gente ter uma ideia, a pressão dos pneus é controlada muito antes da corrida começar, certo? De manhãzinha logo, os mecânicos, os técnicos, eles já vão no pneu e já calibram com uma determinada pressão para que no momento que o carro for para a pista, ele só vai lá corrigir a pressão de acordo com a temperatura que está, temperatura do clima, né, do ar, né? Então ele vai corrigir. Então, eles têm todo uma tabelinha para temperatura tal, para eu obter pressão tal, eu preciso reduzir tanto, né? Então esse sensor tem um papel fundamental nesse ajuste, né? E ele também, eu posso pegar todos os dados de pressão durante a corrida e eu posso fazer métricas em que eu posso identificar, opa, eu tenho aqui uma faixa de pressão que o pneu trabalhou melhor. Então, se eu consigo identificar isso, num outro treino, num classificatório, eu posso já chegar lá para o técnico, ó, coloca pressão pneu freio tal, que é para quando a gente for para a pista, a gente colocar essa pressão, a gente reajustar a pressão, né, de acordo com a temperatura, para ficar na pressão certa da faixa de trabalho ótima do pneu, né? Então, é muito importante isso também. Isso acho que é o principal, certo? E aí eu posso também usar esses dados para verificar outras métricas. Ele até cita aqui Pressure Dependent Tire Spring Rate, ou seja, ele determinar a rigidez do pneu através da pressão, né? E eu também fazer outros canais matemáticos para verificar variação de pressão ao longo do fim de semana, né? E tudo mais. Ou seja, dá margem para... tem muito pano para manga, né? Só com esse sensor aí. Ah, sim, sensor em cada roda. É importante que seja em cada roda para você ter uma avaliação completa. The example of Figure 8.6 shows a TPMS data for a run of 12 laps with a GT car. The upper graph shows a tire pressure for the 4 wheels. Pressão dos pneus para as 4 rodas, certo? Vamos logo aqui identificando.
and the lower graph shows the corresponding temperature of the air inside the tire. Ou seja, além do sensor informar a pressão, também informa a temperatura lá dentro. E aí a gente pode monitorar como é o aquecimento do ar ao longo das voltas também, que também é um dado importante para a gente fazer algumas avaliações. Lembrando que pressão e temperatura do ar está relacionado, certo? Quando eu digo que o técnico vai lá fazer a alteração, colocar o ar frio, né, a pressão de ar frio do pneu, é importante que se saiba a temperatura para ele colocar a pressão correta. Para na hora que o pneu for colocado no carro para ir para a pista, ele vai ver a temperatura de novo e vai calibrar corretamente, certo? Porque essa variação de pressão gera diferença de temperatura, gera variação de pressão. Certo. The tire pressure between the four tires varies between 1.5 and 1.8, the lower ones being the front tire pressure. The trend in the tire pressure follows this. Although the data from the outlap tell us that these tires were already on the car during previous outing, it seems to take about 4 to 5 laps for the pressure and temperature to stabilize. Any setup change done in the pit lane before this outing can only be objectively evaluated if the pressure have stabilized. Aqui ele cita uma coisa muito interessante que a gente vai ver nesses gráficos. Bom, vamos começar aqui. Eu vou já a partir no gráfico eu vou comentar isso que ele falou. Aqui eu tenho pressão, certo? Aqui o vermelho é a pressão front left, ou seja, pneu dianteiro esquerdo, azul dianteiro direito, o rosinha traseiro esquerdo e esse azulzinho claro, né, traseiro direito. O que ele quer dizer? Eu tenho aqui algumas quedas de pressão corriqueiro do sensor, né, algumas vezes ele para de fornecer informação. E vamos prestar atenção aqui. Olha a diferença de temperatura no outlap, certo? De pressão, quer dizer, no outlap, na volta 1, na volta 2, certo? Eu tenho aqui uma diferença que ele saiu com essa diferença, ela praticamente se manteve constante até a volta 2, e aí na volta 3 ela começa a variar. E aí eu finalmente chego, né, eu vejo a diferença de pressão entre os pneus traseiros e os pneus dianteiros, certo? Perceba que só depois da segunda volta que eu tenho uma variação de pressão significativa. E ela se estabiliza, essa variação de pressão, e segue até a última volta desse outing. Traduzindo o outing, ele é a saída do carro. Pode ter sido para uma sessão de treino livre, uma classificação, um warm-up ou para a corrida em si. Isso é um outing. Certo? Então veja que na primeira e na segunda volta, e eu posso até dizer, não, acho que na terceira eles já variaram o suficiente. Na primeira e na segunda volta não dá para avaliar muita coisa, né? Ou seja, leva um tempo para o carro adquirir sua pressão de trabalho, os pneus, né, atingirem sua pressão de trabalho, e aí eu vou ter o comportamento que deverá ser avaliado do veículo, né? O mesmo, não necessariamente o mesmo, mas eu poderia falar algo com relação às temperaturas. As temperaturas é um pouquinho diferente. Se a gente aproximar aqui, a gente vai ver que eles saem com uma diferença considerável do box. Porém, ao longo das voltas, essa diferença ela pode diminuir. Certo? Eu tenho aqui primeiro o outing, a saída do box, outlap, primeira, segunda. E aí a gente vem aqui e tem a estabilização da temperatura dos pneus já nas condições de operação do veículo, né? Se a gente vê que há uma diferença maior de temperatura nos pneus dianteiros em relação aos pneus traseiros, veja que na temperatura a gente tem maior diferença do que em relação à pressão. Veja aqui, ó, a pressão entre os traseiros é muito pequena, enquanto que as dos pneus dianteiros é um pouco maior, mas a temperatura nos dois é maior
A diferença neles é maior nos dois casos, né? Ou seja, significativa, né? Você tem uma diferença maior. O que a gente pode dizer isso? A simetria da pista, né? A simetria da pista, com mais curvas para um lado do que para o outro. No caso, eu tenho uma temperatura sempre maior do pneu dianteiro esquerdo, provavelmente tendo muitas curvas para a direita, certo? O mesmo vale para a pressão, sempre maior no pneu dianteiro esquerdo, enquanto que os pneus traseiros eles se mantêm parecidos durante todo o trajeto. Curiosamente, o pneu traseiro direito é o que tem maior temperatura, né, em relação ao pneu traseiro esquerdo, né? Então, podemos ver aqui umas diferenças interessantes. O que eu posso também verificar aqui, além da simetria da pista? Eu posso verificar comportamentos erráticos do carro, como oversteer, understeer, sabe? Eu posso verificar o understeer em um gráfico de G lateral ou num gráfico de ângulo de giro do volante. Depois eu verificar o grande aumento de temperatura nos pneus dianteiros, né? Então, também serve para isso esse gráfico, né? Eu tô curioso porque o pneu dianteiro esquerdo tem maior temperatura que o dianteiro direito, mas o traseiro direito tem maior temperatura que o dianteiro ou que o traseiro esquerdo. Então, talvez, né, eu tenha muitas curvas. As curvas para a direita, né, são menos, mas podem ser curvas em que eu tenha uma retomada de velocidade muito intensa, né? Talvez seja isso. Interessante. Nem tudo é tão óbvio. Bom, vamos voltar às leituras. Both pressure and temperature charts shows a number of downward spikes where the channel values drop to zero. Ele vai falar daqueles canais que eu não falei que a gente viu, a queda nos valores do sensor. Ele vai falar disso. This is because of bad radio frequency. Bad radio frequency reception between sensor and TPMS receiver module. The real signals shows the most interference, and indeed they are the largest distance from the receiving module. Ou seja, está dando interferência, né, no receptor desses sensores. É complicado também porque os sensores eles são montados na roda e eles estão girando, né? Então, às vezes ocorre essa perda de sinal do módulo receptor, né? When the tire pressures would be displayed on the dashboard and may be linked to an alarm when pressure drops below a certain alarm value, the drops in radio reception would give the driver the wrong information. This problem can be solved creating an alarm with a Boolean operation that evaluates if, together with tire pressure value of 0, there is still a normal tire temperature signal. If this also is at 0, it is safe to say that either the sensor has failed or there is a momentary loss of reception. Bom, ele diz aqui, né, que aquelas quedas de valores pode gerar no veículo, porque esses carros de corrida eles têm alarmes dentro do cockpit e eles podem ficar gerando alarmes para o piloto informando, olha, pressão de pneu baixa. E é o que eles fazem? Para não ficar mandando alarme falso, eles colocam no algoritmo da telemetria que sempre o alarme vai aparecer quando a pressão informada for 0, mas que se a pressão informada for 0 e a temperatura for 0, então não informar alarme. Por quê? Porque essa é uma condição que mostra que houve uma completa falha do sensor, né? Se o sensor informar pressão 0, mas informar temperatura, então significa que realmente há um vazamento. By taking some basic statistics, such as the average or maximum tire pressure per lap, and putting the results in a run chart,
you can investigate how long it takes for a tire to reach a stable operating condition. Olha aqui, muito interessante essa parte aqui. Certo? Ele vai colocar os valores de pressão média ao longo de 20 voltas num run chart. Ele está comparando agora dois carros diferentes, certo? Pressão do pneu dianteiro esquerdo e traseiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro direito, certo? Vamos ver o que a gente pode dizer aqui. Bom, no caso do dianteiro esquerdo, a gente tem o representado pela linha verde e o carro representado pela linha amarela ao longo de 20 voltas, certo? E a gente percebe logo de cara que os pneus dianteiros do carro verde estão sempre a uma pressão maior, né? E nos pneus traseiros a gente já tem uma situação um pouco mais de paridade, né? Embora no caso do dianteiro, no traseiro direito, né, ao longo das voltas, por algum motivo, o pneu traseiro direito do carro verde ganha um pouquinho mais, produz um pouco mais, né? Trabalha um pouco mais, aquece, ganha mais pressão, enquanto o do traseiro direito do carro amarelo está um pouquinho abaixo. É interessante a gente dizer que esse 0,1 bar de diferença realmente faz diferença. Certo? Pressão de pneu é um parâmetro muito sensível, certo? E é o parâmetro mais importante, né, no acerto rápido de um carro de corrida é pressão de pneus. Fica aí o comentário, certo? Então o que a gente pode dizer dessa situação aqui? Bom, pelo visto as minhas curvas para o lado do esquerdo são mais intensas, né? Mas isso vale para ambos. Eu poderia dizer que talvez o carro verde tá com um pouco mais de transferência de carga, talvez nas rodas dianteiras elas têm um pouco mais de transferência de carga. No caso das rodas traseiras, só esperar o avião passar. Então é isso, eu não vejo, eu não consigo dizer algo logo de cara. Sei que parece ter mais curvas para o lado esquerdo, mas no geral eu diria que não consigo afirmar algo logo de cara. Vamos ver o que o texto diz, né? When we look at the yellow data in the chart, we can safely say that after 7 laps the pressures are stable at stable operating condition. At this time the pressures are the following. A pressão, isso aqui é a pressão dos 4 pneus após 7 voltas, certo? Sim, de fato leva 7 voltas para todas as pressões se estabilizarem, ou seja, a partir dessas 7 voltas eu posso avaliar o balanço do veículo. Let's consider the case when the driver would have come in after 3 laps to do a setup change. At this time the pressures would have 1.52, 1.65 do lado direito, 1.65 traseiro esquerdo e 1.68 traseiro direito. Veja aqui o universo de temperaturas diferentes. Aqui eu tenho 7 voltas, né, com o veículo, né? Eu dei 7 voltas, aqui eu dei só 3. E o piloto, ele dá um exemplo do piloto entrando no box para mudar o setup do carro. Dá para avaliar alguma coisa aqui? Não. To give us an idea about the effect of these different pressures would have on the balance, we calculate the ratio between front and rear tire pressure. After 7 laps, this would be. Bom, ele vai calcular agora a razão,
pressão dos freios dianteiro sobre todas o somatório das pressões dos freios, o somatório da pressão de pneus dianteiros sobre o somatório de todas as pressões. E aí eu vou ter o balanço de pressão entre os pneus dianteiros e traseiros. E eu posso ver aqui que com 7 voltas eu tenho 47,67%. Depois de 3 voltas eu tenho 48,77%. Esse 1,1% faz muita diferença. It is safe to say that any conclusions about vehicle balance at 3 laps are invalid when the car is being set up for longer runs. It may well lead the engineer in the wrong direction with the setup, and the behavior of the car during a longer run can be completely different. Ele está dizendo aqui exatamente o que mencionou até anteriormente. Não dá para você avaliar. Qualquer conclusão depois de 3 voltas é inválido, principalmente quando se está setando o carro para uma corrida de longa duração, pois o comportamento do veículo ele varia nesse tempo. Figure 8.8 shows the corresponding maximum tire air pressure for these two cars. From this chart as well, it is clear that it takes 7 laps before the tires have reached stable operating conditions. After these 7 laps, the respective temperatures are 85 graus Celsius, 88, ou seja, isso aqui é eixo dianteiro, e 105, 99, eixo traseiro. Vamos ver aqui agora o gráfico para a temperatura. Olha aqui as temperaturas seguindo o padrão visto na pressão, né? Nesses dois carros, né? Ou seja, maior nos pneus direitos, né? Nos dois eixos. Tem temperaturas muito parecidas. E curiosamente aqui no veículo amarelo, né? A temperatura foi maior, né? E no gráfico de pressão, a pressão dele está menor do que a pressão do veículo verde, né? Interessante, já que eles são bem parecidos, né? No caso do pneu traseiro, né, do carro verde, ele produz um pouco mais de temperatura, ele obtém um pouco mais de temperatura, né, enquanto que o pneu traseiro direito do veículo amarelo ele produz um pouquinho menos, né? E no caso dos dianteiros dos dois, eles estão praticamente iguais, certo? Exceto no começo do outing, né, antes das 7 primeiras voltas, que é uma diferença significativa, depois eles se igualam. Bom, eu diria que talvez o carro amarelo esteja arrastando um pouco mais os pneus, sei lá, uma saída de frente, porque ele tem menos pressão e está produzindo e está atingindo maior temperatura. Talvez ele esteja com um pouco mais de roll, né, de rolling na dianteira. A dianteira está rolando um pouco mais e o carro está saindo um pouco mais de frente, produzindo maior temperatura em relação a esse veículo aqui, né? E a gente viu lá também que o carro amarelo tem menor pressão, né? Pode ser, pode estar saindo de frente, pode ser isso, sabe? Pode ser realmente isso aí. Enquanto que o carro verde está mais equilibrado, ele tem maior pressão e está com a temperatura um pouquinho menor. Lembrando que essa temperatura é a medida pelo TPMS, ou seja, a temperatura do ar interno, certo? Não é a temperatura da banda de rodagem, que aí é um outro estudo que complementa esse, e ele vai comentar mais na frente do capítulo. Vamos seguindo e vamos ver o que o autor vai dizer. Aí agora ele vai pegar a temperatura depois das 3 voltas. A gente vê aqui completamente diferente do que a gente viu aqui com 7 voltas, 85, 88, 105, 99, 70, 75, 90, 85. E vai fazer a mesma coisa, o mesmo balanço, certo? 45,89 no caso das 7 voltas e 45,31 no caso das 3 voltas. If we consider that the air or nitrogen that we put into our tires is an ideal gas, abre parênteses, ele está levantando a hipótese, certo? Isso é muito comum, né? Ele está levantando a hipótese de que o ar lá dentro é um gás ideal.
We can use the ideal gas law, ou seja, ele vai usar a lei dos gases ideais, certo? É uma abordagem precisamente realista? Não, mas ela tem uma precisão muito satisfatória em mostrar, não necessariamente em valores, mas em mostrar a situação do pneu. Seria a melhor coisa a se dizer, certo? Então ele vai usar a lei dos gases ideais. P1, T1 igual sobre T1 igual a P2 sobre T2. Certo? E aí ele vai mostrar que P1 é igual a P2 vezes o quociente de T1 e por T2. Bom, então vamos primeiro dizer o que é P1 e T1, né? Cold tire pressure, ou seja, a pressão de pneu frio, no caso do P1. Logo, T1 é a temperatura de pneu frio, lembrando em Kelvin, certo? P2 é a temperatura quente e T2 é a, perdão, P2 é a pressão do pneu quente, ou seja, com a temperatura quente de trabalho, e T2 é a temperatura, né, correspondente a P2, a temperatura de operação do pneu em Kelvin. É importante a gente dizer uma coisa aqui. Lembra quando a gente falou lá no começo de que o técnico vai pôr a pressão a frio para lá na frente, com determinada temperatura, ele vê o quanto de pressão ele vai ter que colocar a mais no pneu para atingir a temperatura ou a pressão na faixa de trabalho ótima? É essa relação que ele está usando aqui. Vamos lá. Let's consider the following example. Hot tire pressure measured by TPMS, P2, 1.85 bars. Tire air temperature measured by TPMS, 75 degrees Celsius. Please note that the pressure measured by the TPMS is relative to the atmospheric pressure. Esse sensor ele mede a pressão relativa, então eu tenho que adicionar 1 bar, né, a essa pressão, certo? When the pressure sensor reads 0 bar, it means ambient pressure. This means that we have to add 1 bar to P2 to get absolute air pressure. Tire air temperature is measured in degrees Celsius. To get the cold tire pressure in the correct units, we have to modify the equation. Bom, como ele mede em Celsius, ele vai ter que modificar para Kelvin, e isso é muito fácil, tranquilo de se entender, certo? O que foi que ele fez aqui? Ele sabe a pressão a quente e ele sabe a temperatura a quente. Provavelmente aqui esse é um valor de pressão óptima de trabalho, né? E ele quer saber qual será a minha pressão a frio, para que o técnico já deixe o pneu na condição fria, né? Que depende da temperatura ambiente, né? do local, e sabendo disso, o técnico vai lá e vai calibrar o pneu com a pressão correta. Então, we would like to calculate the cold tire pressure P1 at a tire air temperature of 15 degrees Celsius, ou 288.15 Kelvin. Enter these numbers into equation 8.2 give us. Então, ele vai fazer o cálculo, vai colocar tudo aqui e vai dar 1.36 bar. Figure 8.9 shows TPMS data for a 7-leg run. The lower chart shows the corresponding cold tire pressure at a temperature of 20 degrees Celsius based on equation 8.2. Pronto, muito legal isso aqui. Aí, como ele estabeleceu ali a temperatura a frio, o que ele vai fazer? Ele vai colocar vai estimar a pressão a frio do pneu de acordo com a lei dos gases ideais, né? Mas ele vai colocar isso como um canal matemático, né? E aí eu vou poder ver, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui.
Eu tenho aqui pressão dos pneus, aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho uma temperatura a frio, certo? Então eu sei pressão, eu tenho todos os valores aqui, que estão muito próximos inclusive, muito equilibrado esse carro. Mas eu tenho a temperatura, que está variando, certo? Então, para cada caso, eu vou ter uma temperatura a frio diferente. Ou seja, por que ele fez isso aqui? Por que ele está olhando isso aqui ao longo de umas voltas? Por que ele quer saber temperatura a frio ao longo de volta? Ele não quer saber ao longo de volta. Ele está vendo aqui os valores para dizer para o técnico dele, ó, amanhã de manhã, quando for cedo, tu coloca sabendo que o local é 15 graus Celsius pela manhã, não sei, né? Depende do horário que o técnico vai lá, tu vai colocar tanto. Por quê? Porque na hora, né, no outing, né, quando o veículo sai para dar as voltas dele, nos testes, eles viram que o range de pressão óptimo, né, produz tal temperatura. Então, para o pneu obter essa temperatura óptima, ele tem que estar numa pressão a frio adequada. Lembrando da relação dos gases ideais. Anderson, mas o que é que tem a ver? Ora, o que é que tem a ver? O ar que está ali dentro é o mesmo ar que estava quando o pneu estava estocado lá a frio. Ou seja, quando o ar aquece, ele expande, ele vai aumentar de temperatura ou de pressão, né? Então, se você já coloca uma pressão a frio, né? O pneu está lá, tem ar 15 graus, você injeta mais ar, né? Aumenta a pressão dele, mantendo os 15 graus, porque, né, a temperatura a frio é 15 graus do ambiente. Na hora que ele aquecer, ele vai estar com a pressão muito mais alta, ou seja, com a pressão inadequada. Então aqui ele está vendo, opa, para eu ter 1.85 bar a 80 graus Celsius, no caso do pneuzinho verde, eu tenho que pôr 1.36 bar lá no box, de manhãzinha cedo. Então, ó, técnico, põe 1.36 bar no pneu dianteiro direito. Não sei qual é o pneu aqui, eu acho. Acertei, dianteiro direito. Marca aí com o pincel, dianteiro direito, põe 1.36. Na hora que o carro for para a pista, né, aí eles já vão calibrar, o carro já vai calibrado corretamente. Né? E aí, quando o pneu for aquecendo, ele vai atingir a pressão ótima de trabalho. Se ele colocar 1.50, aí vai lá para cima a pressão e ele vai sair da pressão ótima. E aí é tempo de volta aumentando. Bom, 1 hora e quase 10 minutos de vídeo. Né? Então vamos parar por aqui, porque estudar desse jeito mais de 1 hora cansa. E aí a gente já perde concentração. Bom, é isso, né? Porque a gente viu aqui nos dois tópicos. Tópico 8.2, temos aqui temperatura e pressão, certo? Trabalhando com pressão dos pneus, né? E o tópico 8.1, Estimating Grip Factor, certo? Aqui, tópico 8.1, Estimating Grip Levels. Bom, resumão, né? A gente viu aí o quê? O que foi que a gente viu hoje? A gente viu que a gente tem o grip produzido pelos pneus e não dá para eu só avaliar esse grip sozinho durante uma volta toda. É muito mais interessante eu estratificar esse parâmetro em vários parâmetros menores. Aqui, esses 5. O overall, o braking, o acceleration, o cornering e o aerodynamic grip. Para quê? Para interpretar como é que o veículo está se comportando em determinadas situações. Tração, saída de curva, certo? Como é que o veículo está se dando bem, como é que o veículo está se dando com saída de curva, como é que o piloto está se comportando, frenagem, né? A aproximação de curva, né? Como é que está o grip produzido pelos pneus nessa situação, cornering, dentro da curva, o contorno, o geral, que é o geral produzido pelo veículo,
e o aero, que são condições onde? Curvas de alta velocidade, certo? Com grande carga aerodinâmica. E aí eu faço valores médios para quê? Para ver a tendência do pneu ao longo de várias voltas, certo? Isso me dá o quê? A oportunidade de ver o quê? Me dá a oportunidade de ver características de desgaste, me dá a oportunidade de ver características do piloto, mudanças climáticas, até mesmo condições de vento, né? De vento diferente, né? E tudo mais. E o avião vai passar, vamos esperar o avião passar. Ok, passou o avião. Então é isso, o Grip Factor tem esse caráter de informar qual a capacidade do pneu, e o quanto o piloto está se aproximando da capacidade do veículo, né, de produzir aceleração, né, qual a capacidade que o veículo tem, e o piloto está alcançando isso, está usando isso tudo. Esse é o objetivo do Grip Levels. E aí trabalhar monitoramento de pressão, né, a partir do TPMS, né? O que é que a gente vai ver aqui? A gente vê o comportamento da pressão ao longo, né, dessas voltas, certo? E aí eu posso determinar o que? Eu posso descobrir a minha condição ótima de trabalho dos pneus, que é uma informação importantíssima. E aí eu determino, a partir daí eu já determino uma coisa, já determino quanto meu técnico vai pôr de pressão na condição fria, que é extremamente importante, ou seja, a corrida começa mesmo às 6 da manhã, né? E aí eu vou poder também, além disso, né, o aquecimento dos pneus, né, porque em algumas categorias é permitido o aquecimento dos pneus, quanto se vai aquecer, né? Então vai permitir estratégias de pré-aquecimento desses pneus. Além disso, eu vou poder identificar também alguns comportamentos do veículo através de run charts, né? Como a gente viu nesse exemplo, certo? A gente viu aqui a pressão dos pneus de dois veículos diferentes, embora não seja o objetivo do exemplo identificar diferenças no comportamento desses carros, mas a gente pode usar para isso também, né? Ele vai mostrar no decorrer dos capítulos. É importante salientar que pressão de freio é um parâmetro sensível e que talvez essa diferença aqui, né? Essa diferença no percentual de distribuição de pressão nos eixos, né, pode ser determinante para um bom desempenho, né? Ele também salienta que só se pode avaliar um veículo depois de observar o seu comportamento quando os pneus atingem a faixa de trabalho dele, que é o que? A faixa de pressão e de temperatura de trabalho. Abaixo dessa faixa não dá para se avaliar nada, né? Então, se o veículo leva 3 voltas para alcançar, eu só vou poder avaliar depois das 3 voltas. Antes disso, não vai dar para avaliar nada, né? Ele ressalta isso e dá muita importância para isso. E aqui ele já apresentou a primeira relação, que é a lei dos gases ideais. O tráfego aéreo está alto hoje, hein? 3 seguidos. Bom, então é isso, né? Acho que foi uma boa revisão. 2 tópicos interessantes, né? E com esse terceiro avião eu digo que acabou esse vídeo.